E aí, turma, tudo bem? Beleza? Então, nós já vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Lembrando que nós já vimos todos os tipos de produtos notáveis, pelo menos a nível de nono ano. Nós vimos a teoria, nós fizemos exercícios resolvidos e eu passei alguns exercícios do próprio livro de vocês para vocês tentarem fazer. Então, é super interessante que vocês tentem fazer. Tudo bem? Então, vamos lá. O próximo assunto, pessoas, é esse daqui, ó. Fatoração de polinômios. Beleza. Vamos tentar puxar um pouco da memória. O que é fatoração? Nós utilizamos muito fatoração lá atrás, tá? Não sei se vocês lembram quando a gente trabalhou com radicais e tudo mais. A gente, por exemplo, assim, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. De vez em quando caíamos numa situação assim, raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20, pessoas, a gente, digamos assim, não tem muito o que fazer aí, porque não é um quadrado perfeito. Lembrando, se fosse raiz quadrada, sei lá, deixa eu ver aqui, de 16, beleza, raiz quadrada de 16, 4, de boa. Aí quando chegava a raiz de 20, como não é um quadrado perfeito, por quê? 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 5 é 25. Então, o 20 está entre esses dois números aqui. Provavelmente, a raiz quadrada dele deve ser um número compreendido entre 16 e 25. Beleza. Só que, tipo, como é que a gente fazia isso quando a gente se deparava com essa situação lá na radiciação? Então, eu falava para vocês, pessoas, agora a gente vai ter que usar uma técnica na matemática chamada fatoração. Eu não sei se vocês lembram, mas eu expliquei. Como é que a gente fazia, por exemplo? Botar aqui interrogação, como é que a gente fazia? A gente pegava o 20 e fatorava ele. O que é fatoração, professor? Fatoração, como eu já falei para vocês naquela vez anterior, é todo conjunto de divisões, na verdade, é uma série de divisões exatas. Como assim, professor? Divisão exata é aquela que você divide, você acha um resultado e o resto da divisão é zero. Então, beleza. Então, vamos ver aqui. Pessoas, 20. A gente sempre começa pelo número 2, para ver se vai dar certo o número 2. Vamos tentar, na verdade, o número 2. Eu já sei que vai dar para dividir por 2, por quê? Porque 20 é par. Então, todo número par é divisível por 2. Então, eu já posso começar aqui, ó, 22. Beleza. Aí eu posso fazer aqui, ou faço na cabeça, ou faço no cantinho. 20 dividido por 2 é 10. Beleza. Então, 20 dividido por 2, o quociente eu coloco aqui. Aí, beleza. O próximo aqui, pessoas, ou eu continuo o 2, ou eu avanço mais. Então, vamos lá. Eu acho que dá para 2 aqui. E 10 dividido por 2, 5. Ok. Pessoas, cheguei num caso aqui. Aí, 10 dividido por 2 deu 5. Beleza. Agora, 5 dá para dividir por 2? Não dá, porque o resultado não vai ser uma divisão exata. Ó, vai dar 4 aqui e vai dar 1. Ó, nosso resto deu 1. E na nossa fatoração não pode dar 1, tem que dar sempre 0. Então, beleza, não deu por 2. Vamos tentar por 3? 5 dividido por 3. 5 dividido por 3 vai dar 2. E também, resto 2. Também não atende o que a gente quer. Então, 4 também não vai dar. Então, o próximo mesmo vai ser o 5. 5 dividido por 5, 1. Beleza. E quando deu 1 desse lado aqui, pessoas, todo esse conjunto de resultados do lado direito, eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que o 20 que a gente queria, nada mais é do que o 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 5. Vamos lá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Opa, 20 é igual a 20. Aí a gente fazia isso na fatoração. Aí o que eu botava aqui? Que raiz de 20 nada mais é do que raiz de 2 vezes 2 vezes 5. Tá? Aí raiz de 20 o que é? Raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 5. Cancela esse com esse. Raiz de 20 é 2 raiz de 5. Aí eu fazia isso. Era um número aproximado que dava raiz de 20. Era isso que a gente fazia. Mas, professor, eu vou ter que fazer tudo isso de novo? Não. Você vai ter que lembrar até aqui, pessoas, tá? Até aqui você vai ter que lembrar, porque isso é a forma de fatoração. Olha o nome do nosso assunto.
fatoração de polinômios. No caso, seria como a gente consegue construir um número a partir da multiplicação de outros números. Vamos lá? Então, 20, como a gente viu, o exemplo do 20 é a mesma coisa que eu falar que é 2 vezes 2 vezes 5. Isso é o 20. Pessoas, vamos lá. Tem outra forma da gente falar o 20? Tem. De chegar ao 20? Tem. Por exemplo, 2 vezes 10 também é 20. Tem outra forma de chegar no 20, pessoas? Tem. Vamos lá. 20 vezes 1 também é 20. Tem outra forma? Tem sim. Vamos lá. 4 vezes 5 também é 20. Então, a gente tem inúmeras formas fatoradas para dar o 20 também. E quando a gente fala de fatoração de polinômios, a gente vai fazer a mesma coisa. São escrever um número ou uma expressão determinada de uma outra forma. Isso que é fatoração. Então, vamos lá. Vamos tentar um outro aqui. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. O livro de vocês, ele traz o exemplo do 48. Exemplo, 48. Então, eu posso representar o 48 de diversas formas. Vamos lá, 48 pode ser o quê? 24 vezes 2. 48 pode ser também o quê? Vamos lá, 6 vezes 8. Ou pode ser mais o quê? Pode ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Tá? 4, 16. 16 vezes 6, 48. Beleza? Então eu posso representar de diversas formas. A forma fatorada é essa, pessoas. A gente vai montar um número de uma outra forma, mas que o resultado ainda seja o mesmo. Por quê? 6 vezes 8 aqui é 48, 24 vezes 2 é 48, e esse daqui também continua sendo o 48. Beleza? Então, ok, fatoração a gente relembrou o que era. Isso que a gente vai fazer, só que agora com polinômios. Lembra? Polinômios. Monômios, binômios, trinômios ou polinômios. A gente vai fazer isso, pessoas, misturando com letras. Professor, é difícil? Não, a gente vai conseguir, beleza? Vamos lá. Beleza, pessoas? Já uma vez abordado sobre o que é fatoração, lembrei de vocês, a gente vai entrar finalmente nessa fatoração de polinômios. Ou seja, vamos lá, relembrar a última parte que a gente viu. Fatoração, a gente vai dizer de uma outra forma, representar de uma outra forma a mesma coisa. Beleza? É tipo uma forma que a gente possa até melhorar para simplificar um determinado termo. Ok, só que dessa vez de polinômio. Aí o livro traz para vocês o primeiro tipo de fatoração de polinômio, que a gente pode fazer, digamos, de várias maneiras. A primeira maneira que o livro traz é esse, fator em evidência. Primeira coisa, professor, o que seria evidência? Evidência é em destaque. Por exemplo, qual é o fator em destaque? Eu vou nomear um fator para colocar em destaque. No caso, seria o nosso fator em evidência. Então, beleza. A gente tem um exemplo que o próprio livro ele traz para vocês. 5x ao quadrado mais 15x. 5x ao quadrado mais 15x. Primeiro, pessoas, vamos lá. Esse polinômio, esse é um polinômio, né? Ele tem quantos termos? Ele tem 2 termos. Beleza. Logo, se ele tem 2 termos, ele é um binômio. Beleza. Nossa aula introdutória lá na primeira, na 01, se eu não me engano. Beleza. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai colocar tudo na sua forma mais simplificada. Por exemplo, a gente tem alguma coisa aqui que a gente pode representar de uma outra forma? Olha bem, 5x ao quadrado mais 15x. Deixa eu pensar aqui. Professor, a única coisa que eu estou vendo que a gente pode, digamos assim, colocar de uma forma mais completa, aqui é mexer com esse quadrado aqui. É mexer com esse quadrado aqui. Por quê, professor? Porque a gente sabe que o quê? O que é x ao quadrado? X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Lembra? X elevado a 1, x elevado a 1. Potência de bases iguais, multiplicação de potências de bases igual, repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. É o máximo que a gente pode fazer aí. Beleza, então vamos lá. Vamos representar de uma outra forma. Ficaria 5 vezes, ao invés de eu colocar x ao quadrado, eu vou colocar x vezes x mais 15x. Beleza. Professor,
professor, estou vendo aí que não mudou nada. Não, pessoas, até de uma certa maneira realmente não mudou nada. A gente só fez colocar aqui de uma forma mais, digamos, geral, mais ampla. Aí, ok. Agora que eu quero que vocês prestem bastante atenção. A gente tem dois termos, né? Esse primeiro termo aqui e esse segundo termo aqui. Temos os dois termos. Deixa eu colocar aqui de preto. Dois termos aqui. Ok. Aí, o que a gente vai ter que observar? A gente vai ter que observar, turma, qual é o termo ou quais são os termos semelhantes que tem tanto num termo quanto no outro termo. Então, vamos lá, vamos ver. Pessoas, eu tenho 5 num termo e tenho 15 no outro termo. Aí, eu vou ter que pensar o seguinte. Professor, 5 é um termo semelhante? Aí você vai pensar, poxa, eu tenho 5 no primeiro termo, mas eu não tenho 5 no segundo. É aí que tá. É aí que vai entrar a nossa noção de fatoração. Pessoas, deixa eu colocar bem aqui para vocês. O 15, pessoas. Quais são as outras formas que a gente pode representar o 15? 15 não é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é 15, não é? Beleza, 15. Olha lá, 3 vezes 5. Pode ser 5 vezes 3? Pode, né? Mas na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. É uma forma que a gente pode, digamos assim, representar o 15 de uma outra maneira. Professor, mas eu também conheço. Pode ser 15 vezes 1, não pode ser? Pode ser 15 vezes 1. Só que aí que tá, pessoas. Vamos lá. Presta atenção, foco agora. Você vai ter que pensar de um jeito que, ao fatorar o número, você vai encontrar um valor que também tenha no outro termo, que é justamente para você achar um fator em comum, um fator em evidência, beleza? É isso que você vai ter que fazer. Se eu colocasse 15 vezes 1, tá certo a forma fatorada do 15? Tá. Só que, por exemplo, 15 eu tenho no primeiro termo? Não tenho. Então, o que eu vou preferir? Vou colocar 15 3 vezes 5. 3 vezes 5, eu tenho um 5 aqui, ó, que eu tenho no primeiro termo também. Beleza? Então, professor, mas eu queria colocar 5 vezes 3. Pessoas, tanto faz. Você só vai ter que escolher ou 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, beleza? Guarda essa informação. Outro termo que a gente tem em comum. Ó, aqui a gente tem x vezes x e aqui a gente tem x. Então, outro termo que a gente tem em comum é o x. Professor, mas não são 2x? Não, pessoas, não são 2x. Por quê? A gente só tem 2x no primeiro termo, no segundo a gente só tem um x. E quando a gente fala em comum, é um termo que tenha tanto num quanto no outro. Então, só x. Beleza? Ok, então vamos lá. Primeiramente, vamos representar o 15 dessa forma aqui. Só continuando, 5 vezes x, mais, vou botar 3 vezes 5. 3 vezes 5 vezes x. Perfeito. 3 vezes 5, só lembrando, pessoas, 15. Tá? Foi só isso que eu fiz, não alterei nada. O valor continua sendo igual. Prestem atenção, vocês nunca vão colocar uma forma fatorada de um valor que multiplicado e ter um valor diferente dessa multiplicação. Tá? Isso está errado. Eles têm que dar o mesmo valor. Quando multiplicados, tem que voltar ao valor original. Muito bem. Então, beleza. Vamos lá. O que a gente tem em comum aqui? Vamos lá, eu vou circular de preto, hein? A gente tem o 5 em comum, olha, 5 com 5. E a gente tem o x com o x. Beleza, olha o termo em comum, 5x, 5x. Perfeito. Então, vamos lá. Vou colocar esses 5x em evidência. 5x. 5x. Agora eu vou abrir parêntese e vou ver o que sobrou. Pessoais, tenho no meu primeiro termo 5 vezes x vezes x. Se eu tirar 5x, só sobrou qual? O x. Só sobrou o x aqui, pessoas. Perfeito. E aqui, eu tenho no outro 3 vezes 5 vezes x. Tirando 5x, sobrou o quê? Mais 3. Olha aí, pessoas. Olha o que eu tenho. 5x mais 3. É essa a minha fatoração de polinômio. Como eu disse no início, pessoas, eu não vou alterar nada daqui. Eu só vou mostrar de uma outra forma como eu consigo construir essa expressão original. E eu consigo construir essa expressão original dessa daqui. Vamos
vai ser a verdade? 5x vezes, né, abre parêntese, x mais 3. Professor, por que o senhor abriu parêntese aqui? Respondo. Abri parêntese para indicar que o 5x vai multiplicar tanto pelo primeiro termo quanto pelo segundo termo. Se a gente quiser passar para a forma original. Vamos ver quanto é que dá? Bora. Então vamos lá. Pessoas, quanto é que é 5x vezes x? 5x vezes x é 5x ao quadrado. Quanto é que é 5x vezes 3? Mais 15x. Olha lá. Forma original. Então, qual é a fatoração de polinômio que eu usei desse binômio aqui no fator em evidência? Essa é a nossa resposta. Beleza? Você primeiro faz a fatoração do termo. Consigo fatorar esse? Fatorei. X. Consigo fatorar esse? 15. Fatorei. 3 vezes 5. Qual é o termo que eu tenho aqui e que eu tenho aqui que são iguais? 5x, 5x. Coloco 5x em evidência. Aí vou repetir o resto. 5x desse meu primeiro termo 5x vezes x. Tirando 5x, sobra só x. Beleza? Mais 3 vezes 5 vezes x. Tirando 5x, que já está em evidência, sobra só o 3. Então, na minha expressão final, eu tenho 5x vezes, abre parêntese, x mais 3. É essa aqui que é a minha fatoração de polinômio, no caso desse binômio, através do fator em evidência. Beleza? Ficou claro? Não? Então, a gente vai fazer mais exercício. Beleza, pessoas, nós demos o nosso primeiro exemplo sobre fatoração de polinômios. Nós estamos utilizando a técnica do fator em evidência. Ok, deixa eu só lembrar aqui para vocês que essa aqui, pessoas, é a página 89, tá? Página 89, para quem está acompanhando aí no livro. Beleza, e o livro traz para vocês o nosso exemplo de número 1, tá? Ele traz para vocês essa expressão aqui, 4x ao quadrado yz menos 12xy ao cubo z ao quadrado. Pessoas, não fiquem com medo. Essa aqui é uma expressão que envolve letras. E desde o início eu já falei para vocês que nesse assunto a gente vai trabalhar com letras, tá? Mas fiquem tranquilos. A letra praticamente obedece às mesmas formas, às mesmas normas dos números. Então vamos lá, vamos fazer com calma que a gente vai conseguir. Beleza? Então tá tudo certo. Pessoas, primeiramente, esse polinômio aqui tem quantos termos? 2. Primeiro termo, segundo termo. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que pensar, pessoas, em fatores em evidência, em fatores comuns desses dois termos. Primeiro vamos trabalhar com esse número. Eu tenho o número 4 aqui e aqui eu tenho o número 12. Beleza. Eu tenho o número 4 e eu tenho o número 12. Vamos lá. Pessoas, o 4 eu vou deixar 4, tá? Digamos assim, se eu conseguir algum fator comum, alguma forma de fatoração com 12 a partir de 4, aí pronto, eu já venci. Beleza. Pessoas, vamos lá. Tem algum número que multiplicado por 4 dá 12? Vamos lá, vamos pensar. Por que eu coloquei 4 aqui, pessoas? Porque é justamente para tentar achar um valor comum, um valor em evidência. Então, por isso que eu já deixei o 4 aqui. Então, vamos lá, deixa eu pensar aqui. 4 vezes 3? 4 vezes 3 é 12. Perfeito. Então, ótimo. Já achei uma forma fatorada de 12 que contenha o número 4. Por que eu estou buscando o número 4? Porque é justamente para achar no fator em evidência com o primeiro termo. Para eu destacar, para eu colocar em evidência. Então, já sei. Vai ser esse daqui mesmo. Top. Beleza, sem problema. Agora, vamos pensar aqui. Vamos ver o x, tá? Isso aqui foi só os números. Agora vamos trabalhar com o x. O x aqui tem x ao quadrado e aqui tem x, normal. Então, outro fator em evidência é o próprio x, tá? Porque não posso colocar em evidência o x ao quadrado, porque quando eu for simplificar aqui, não vai dar para simplificar, porque aqui está só o x. Aí não tem como eu evidenciar o x ao quadrado. Então, eu evidencio só o x, porque tem um x no segundo termo e pelo menos um x no primeiro termo. Então, o x já é o meu evidência. Vamos ver o outro. Vamos lá. Y tem nos dois termos. Mas aqui eu tenho y elevado a 1 e aqui o y elevado ao cubo. Então, o outro termo em comum é o y. Por quê? Eu não posso colocar y ao cubo, porque senão
estaria faltando o termo aqui. Tá? E o termo comum aqui eu tenho um y e tenho pelo menos um y no segundo termo. O y é outro fator em evidência. Bom, para o último tem z. Tem o z dos dois? Tenho. Aqui é z elevado a 1 e aqui é z elevado ao quadrado. E também posso colocar z. Porque se eu colocar o z ao quadrado, eu não vou ter como simplificar aqui, porque está z elevado a 1. Então eu coloco, aqui tem um z e aqui tem pelo menos um z. Então está aqui, o nosso fator em evidência é o 4x, y, z. Vamos representar isso? Vamos. Beleza? Então vamos lá. 4 é um dos fatores em evidência. Vamos lá. X é outro fator em evidência. Y é outro fator em evidência. E Z é outro fator em evidência. 4, X, Y, Z. Beleza? Já achei meus fatores em evidência. Vezes, vou abrir o parêntese aqui. Professor, sempre abre o parêntese? Sempre, pessoas. Por quê? Porque esse fator comum aqui, ele vai agora tirar esse fator comum dos nossos termos aqui, para a gente simplificá-los. Vou tirar esse fator comum do primeiro termo e vou tirar o fator comum do segundo termo. Aí a gente vai colocar aqui, dentro do parêntese, só o que sobra. Vamos lá? Então vamos lá. 4 com 4 dá 1. Então aqui eu já não preciso colocar nenhum número no primeiro termo. X ao quadrado por x, então x ao quadrado por x, se eu tenho x ao quadrado, eu tiro um x, vai sobrar só x. Se eu tenho y e tiro um y, não vai sobrar nada, né? Y com y não sobra nada. Z com z também não sobra nada. Então, o primeiro fator aqui eu só deixo o x, tá? Menos. Por que menos, professor? Porque a gente vai obedecer o que está aqui, ó. Menos. Aí vamos lá. 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é 3. X dividido por x é 1. Y ao cubo dividido por y ao quadrado. Vamos lá. Professor, y ao cubo dividido por y ao quadrado. Não sei. Como é que eu faço isso? Pessoas, tem como a gente fazer, tá? Vamos lá. Y ao cubo dividido por y ao quadrado. Divisão de potências de bases iguais. Repito a base e subtraio os expoentes. Y sobre, elevado a 3 menos 2. É y sobre 1. Y elevado a 1 é igual a y. Então, beleza. Então, deixa eu só apagar aqui. Então, vou colocar aqui y. Tá? Ok, vamos lá. Já dividi x com x, deu 1. Y ao cubo com... Opa, perdão, olha aí, vocês nem me avisaram, né, pessoas? Aqui não é y ao quadrado, tá? É só y. Ih, professor. Vamos lá. Vamos só retificar aqui. Mesma coisa. Divisão de potências de bases igual. Repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1. No caso aqui seria y ao quadrado. E aqui y ao quadrado. Beleza? Agora, z ao quadrado dividido por z. Vamos lá. Z ao quadrado dividido por z. Vamos fazer mais rápido aqui, né, pessoas? 2 menos 1, 1. Então, é z vezes z. Beleza? Ok. Então, deixa eu só apagar isso daqui, esse meu... minha forma auxiliar. Aí deu isso, pessoas. 4xyz vezes, abre parênteses, x menos 3y ao quadrado z. Essa é a forma, é a fatoração desse polinômio aqui. O que eu fiz aqui? Eu só coloquei esse mesmo polinômio de uma forma diferente, de uma forma com um fator em evidência. Isso é uma forma fatorada, tá? Lembrando, a fatoração, ela não vai transformar, mudar o resultado de uma expressão. Não, ela só vai escrever a mesma expressão de uma forma diferente. Vamos ver se isso é verdade mesmo? Bora ver. Para ver se isso é verdade mesmo, eu vou multiplicar isso aqui pelo primeiro termo e isso aqui pelo segundo termo. O resultado disso tem que dar esse daqui original. Será que vai dar? Não sei. Vamos ver aqui. Vamos lá, pessoas. 4xyz vezes x. Pessoas, vamos fazer bem tranquilo isso aqui, ó. 4, eu não multiplico só com 1. X vezes x ao quadrado. Y vezes 1 é y. Z vezes 1 é z. Opa, primeiro termo dá igual, né? Certinho. Menos 4xyz vezes 3y ao quadrado z. Vamos fazer. Primeiro, número com número. 4 vezes 3,
12. X vezes 1, não tem outro x aqui, né? X vezes 1 é x. Y vezes y ao quadrado, y ao cubo. Z vezes z, z ao quadrado. Vamos ver? 4x ao quadrado, yz, menos 12x, y ao cubo, z ao quadrado. Perfeito, pessoas. Olha, deu o mesmo resultado. Então, a nossa resposta a forma fatorada desse polinômio aqui é essa aqui que a gente tem. Beleza? Pessoas, vamos praticar. Vocês viram que nesse assunto aqui, nessa simples questão, nós fizemos o quê? Multiplicação de variáveis, no caso, multiplicação de letras, multiplicação de números. Nós usamos a regra de multiplicação de potência da mesma base. Nós usamos a regra de divisão de potência da mesma base. Beleza? A gente sempre vai ter que usar isso agora, tá, pessoas? Beleza? Tranquilo? A gente conseguiu a resposta final, é essa daqui. Beleza? Essa aqui tá no meio, ok? Beleza, então vamos fazer o nosso exemplo de número 2. Beleza, pessoas? Vamos lá, respirem bem. Vamos ao exemplo de número 2, tá? Tranquilidade, a gente vai vencer mais essa. Vamos com calma que a gente vai conseguir. Exemplo de número 2. A gente vai fazer a mesma coisa, fatoração de polinômio, colocando a técnica do fator em evidência. Essa daqui. Beleza? Então vamos lá, nesse caso aqui. Primeira coisa, pessoas, o que a gente já identifica aqui? Que aqui nós estamos tratando de um trinômio. Por que trinômio, professor? Porque tem 1, 2, 3 termos, tá? Aí, ok. Lembra que quando a gente tem que colocar em evidência um termo comum em cada um dos termos? Então, até então a gente só tinha feito com 2 termos, aqui já são 3. Então tem que ser um fator comum tanto no primeiro termo, quanto no segundo, quanto no terceiro. Então tem que ser os 3 termos, tá, pessoas? A gente não pode fazer só com 2, ou só com esses 2 aqui. A gente tem que fazer com os 3, beleza? Vamos tentar então. Vamos lá, pessoas, vamos trabalhar primeiro com os números. Nós temos aqui o 15, nós temos aqui o 5 e nós temos aqui o 20, beleza? Nós temos esses 3 números aí, 15, 5 e 20. Beleza, pessoas? Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? Primeiro, eu vou ter que identificar qual é o menor número aí. O menor número aqui é o 5. Beleza. Então, eu vou ter que representar tanto 15 quanto 20 em algum termo fatorado que contenha o número 5. Vamos ver se existe? Vamos. Primeiro, 5 é o 5. Beleza. Ok. Como é que a gente pode representar o 15 através de um número que tem que multiplicar por 5? Eu vou pensar 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15. Pô, beleza. Então eu consigo representar o 15 por 5 vezes 3. Olha aqui, ele tem o 5, né? Ótimo. Então vamos fazer a mesma coisa com 20. Pessoas, qual é o número que multiplicado por 5 dá 20? Vamos lá, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20. Perfeito, ó, 5 vezes 4, 20. Também contém o 5. Então, olha só. Para os números, eu sei que o fator em evidência é o 5. Então, já vou colocar aqui, ó, 5. Beleza. Então, vamos lá. Agora, vamos ver para o x. Eu tenho x ao cubo aqui. Eu tenho x ao quadrado, x à quinta. E tenho x à quarta. Tá? X ao cubo, x à quinta e x à quarta. Beleza? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos. Primeira coisa. Primeiro, a gente identifica qual é o menor termo aqui. O menor termo é o x ao cubo. Perfeito. Então, x ao cubo, vou colocar como se fosse x ao cubo mesmo. De boa? Então, x à quarta. X à quarta, vocês concordam comigo que x à quarta é a mesma coisa que x ao cubo vezes x a 1? Né? Potência, multiplicação de potência de base igual, repete a potência, ou repete a base, e soma os expoentes. 3 mais 1, 4. Perfeito. E x à quinta não é a mesma coisa que x ao cubo vezes x ao quadrado? Repetir a base, somei os expoentes. Então, olha lá. X ao cubo, x ao cubo, x ao cubo. Perfeito, professor. Eu tenho 5x ao cubo. Olha só, esse é o meu fator em evidência, 5x ao cubo. Beleza, já descobri. Agora eu vou colocar em evidência aqui e vou tirar esse valor dos meus termos para poder simplificá-los. Tranquilo assim? Vamos lá. Vamos lá. 5x ao cubo vezes, parênteses aqui,
5 daqui, x ao cubo daqui. Beleza. Então, vamos lá, pessoas. Quanto é que é? 15x ao cubo dividido por 5x ao cubo. Vamos fazer desse lado? Vamos. 15x ao cubo dividido por 5x ao cubo. Vamos lá? Então, aqui, posso cancelar o x ao cubo com x ao cubo, tranquilo. 15 dividido por 5, 3. Beleza, professor? Ó, 3 aqui. Mais, vamos lá agora. 5x à quinta dividido por 5x ao cubo. Professor, estou percebendo que o senhor está dividindo isso pelo fator em evidência. Muito bem. Percebeu certo? Você está prestando atenção na aula. É isso mesmo. 5x elevado à quinta dividido por 5x ao cubo. Vamos lá. Primeiro eu cancelo 5 com 5. E aqui, pessoas, ó, repito a base e subtraio os expoentes. Isso aqui vai ficar x ao quadrado. Belezinha? Vamos lá. X ao quadrado. Menos. Vamos fazer o último aqui. 20x à quarta dividido por 5x ao cubo. Ok. 20 dividido por 5, pessoas, 4. X à quarta dividido por x ao cubo dá x elevado a 1. Tá? Por quê? Repete a base x e subtrai os expoentes. 4 menos 1, ou 4 menos 3, 1. 4x. Poxa, beleza. Então eu tenho aqui 4x. Olha aí, pronto. Foi só isso. Viu que a gente fez bem mais rápido do que o exemplo de número 1? E aí, o que você prefere? A técnica da primeira vez ou a técnica dessa aqui que a gente fez agora? Escolha a sua, tá? Tanto faz porque dá o mesmo resultado. Vamos lá, vamos ver se está certo? Lembrando que eu vou ter que... Isso aqui, esse passo agora, pessoas, é opcional. Você só faz para ter certeza que você vai acertar. Porque é como se fosse a prova real. Se dessa multiplicação a gente conseguir esse termo original aqui, tá certo. Tá certo. Se a gente não conseguir, a gente tem que parar, tem que fazer de novo, porque a gente errou em alguma coisa. Beleza? Vamos fazer aqui a nossa prova real. Vamos lá, pessoas. Primeiro, o termo em evidência vezes o primeiro termo. 5 vezes 3 é 15. Não tenho letra aqui, então só vou repetir. Mas, aqui não tem um número, então vou botar 5. Né? 5 vezes 1. X ao cubo vezes x a 6, ou x ao quadrado, vamos lá. X ao cubo vezes x ao quadrado. Multiplicação de potências de base igual. Repete a base e soma os expoentes. X à quinta. Menos 5 vezes 4, 20. X ao cubo vezes x a 4. Olha lá. É o mesmo. 15x ao cubo mais 5x à quinta menos 20x ao quadrado. Então, pessoas, a nossa resposta é essa que está destacado aí. Viu? Super tranquilo, né, pessoas? Só treinar que a gente vai arrasar nessa prova. Beleza, pessoas? Vamos lá. Tudo bem, colegas? Então vamos lá para finalizar. Nós vimos a parte prática, a parte teórica, da fatoração de polinômios, fator em evidência. Nós vimos 2 exercícios resolvidos, tá? E agora eu vou deixar com vocês a página 92, exercícios 14, 15 e 16. Beleza? Pessoas, vamos lá, tentem fazer, tá? Na próxima aula eu vou corrigir uma letra dessa daqui, uma letra dessa aqui, 15ª e uma letra da 16ª, para a gente poder continuar a nossa caminhada, ok? Então, não percam a próxima aula que a gente vai corrigir os exercícios.